Olá, o programa 40 Minutos está no ar. Nesta série, o programa busca resgatar a história da Tríplice Fronteira através de seus moradores. A partir de agora, vamos voltar ao passado através da entrevistada de hoje, a senhora Maili Chibiaki Valiati. Tudo bem, dona Maili? Tudo bem. É uma satisfação recebê-la em nosso programa e eu gostaria que a gente começasse falando de como a senhora veio parar em Foz do Iguaçu. Caiu aqui como? Bom, eu vim para Foz do Iguaçu não por opção própria, porque eu tinha apenas 7 anos de idade e meus pais vieram trabalhar aqui com uma transportadora e a gente veio para Foz do Iguaçu e estou aqui até hoje. Como é o nome da transportadora? Era a transportadora Brol. Era uma sociedade entre meu pai e o finado Alfredo Brol. O finado Alfredo Brol, né? Isso, Alfredo Brol, exatamente. Morava no Boici. No Boici. Exatamente. Mas antigamente a gente morava em Ponta Grossa. Sim. A gente saiu de Ponta Grossa, onde tinha a matriz lá, e aí ventilou-se a possibilidade de criar uma filial em Foz do Iguaçu. Sim. Foi onde o meu pai veio para cuidar da filial. E que chegou aqui com 7 anos? Em 1959. Em 59. Isso. E essa transportadora, ela tinha atividades só local ou para todo o Brasil, o Paraná? Porque na época eu acho que as estradas eram muito complicadas. Exatamente. Né? E eu de estrada também entendo um pouquinho, porque ele também tem uma vivência na estrada, porque o meu pai, antes de ter a transportadora, ele trabalhava na CR1, Sim. junto com os militares, na construção de estradas e pontes. E a especialidade do meu pai era a construção de pontes. Como era o nome dos seus pais? Idílio Chibiaki. Então, as pontes de Foz do Iguaçu até Curitiba, foi ele que trabalhou em quase toda. Sim. Rio das Cobras, Rio Virmonde, todas essas pontes, hoje não são mais elas, né? Sim, mas já todas elas o papai trabalhou. Era papai de madeira era uma ou... espécie, não, era de alvenaria, de concreto mesmo. Ele era o meu engenheiro pai, também? não, ele era mestre de obra. Mestre de obra. Seria como Itaipu. Sim. Tinha uma obra lá em Rio das Cobras. Montava-se um acampamento ao lado e nós junto, né? A família junto com os barrageiros, né? Certo. Os barrageiros, os construtores ficavam ali. Terminava aquela obra, mudava para outro rio. E a finalidade dele fomos até Santa Catarina, até em Mafra, fazendo pontes e tudo para o Exército. Buscando integrar as cidades, o Paraná, Santa Catarina. Aí foi quando o papai resolveu, em Ponta Grossa, montar uma transportadora. Sim. A transportadora aumentou porque a gente atendia muito o pessoal árabe aqui de Foz do Iguaçu, que trazia mercadoria, roupa, calçados. Então o papai achou bom montar uma filial em Foz do Iguaçu. Aí a gente veio para cá. A família toda passou veio a viver em Foz do Iguaçu. Em Foz do Iguaçu, sempre no mesmo endereço, na rua Santos Dumont, ali pertinho do Country Club. Sim, e foi desenvolvendo? Fomos desenvolvendo e a cidade foi crescendo e a gente foi abrindo mais um leque de trabalho. Nós chegamos até a ser o distribuidor Brahma. Foi Sim. a última atividade comercial do meu pai em Foz do Iguaçu, foi distribuidor Brahma. Material de construção, trabalhamos muitos anos. Sim. Por último, nós terminamos como distribuidor Brahma da região, até um pedacinho de Santa Catarina, aí toda a região aqui, né? Realeza, Santo Antônio, Medianeira, Cascavel e Santo Antônio Sudoeste, uma região bem ampla. Sim, e como foi sua infância aqui em Foz do Iguaçu? Era igual a de hoje? O que mudou? Não, totalmente diferente, né? Totalmente diferente a nossa infância. Os meninos daquela época brincavam com outras coisas, né? Não existia televisão ainda? Não existia televisão, então a gente ficava na rua brincando. Namorando? Não, primeiro vamos brincando. Só de shorts ou uma bermuda, sem camiseta e todo mundo brincava na rua. Chegava aquele horário, final de tarde, as crianças se encontravam. De manhã ia para o colégio e no final da tarde, porque aqui sempre foi muito quente e muito sujo, depois das 4 horas a gente ia brincar. Chegava 6 horas, aí as mães chamavam, a gente tomava banho, aí sentava na porta da porta da casa. Aí vinha as comadres, bater papo, tomar chimarrão, exatamente, era assim, Foz do Iguaçu. E naquele tempo não tinha ainda asfalto aqui ou existia algum calçamento? Não, nada, absolutamente nada. Quando eu cheguei aqui em Foz do Iguaçu, nada. A Avenida Brasil chamava-se Ladeira do Botafogo. Mas era um apelido ou era nomeado já pela prefeitura, não lembra? Pela pouca idade, eu não tenho noção do que era, mas assim se chamava.
O point da cidade era o batalhão. Ali naquela área, na frente do batalhão, ali era o point, onde tinha as casas mais bonitas. Sim. Os Gomes já tinham uma casa com 2 pisos. Os desfiles de 7 de setembro, o dia do município, já eram ali, que eram feitos naquela... Era Sim. o point. E logo atrás o Gresf, que hoje o Gresf, que antigamente era o aeroporto. Sim. Um imóvel assim que eu acho de uma beleza extraordinária, que ele está um pouquinho perdido, né? Exato. Mas é uma imagem que eu tenho da minha infância que eu achava lindo Sim. aquele aeroporto, eu achava assim coisa fantástica. E ali o Pointer era em frente ao batalhão. Existia alguma pracinha, alguma coisa onde havia encontros? Que nem existe no interior. Não, aquele famosa rua que o pessoal fica girando. Fica girando. Não. Ali existia algumas lanchonetes que serviam o pessoal do exército, né? Sim. E o que acabava sendo? Eram os compadres, né? Então, um compadre ia visitar o outro, todo mundo tinha uma vinculação com o exército. Sim. Nós não tínhamos nenhum parente militar, mas nós tínhamos muitos compadres militares que moravam ali em volta do batalhão. Aí surgiu o CTG, foi criado um CTG, que também era perto... antigo CTG, então? Não é esse que existe hoje. Aquele CTG, ele nasceu e já morreu também, né? Sim. Esse aqui já é um bem mais jovem do que esse. Mas Foz do Iguaçu foi sempre uma infância fantástica minha, viu? Tenho lembranças maravilhosas de Foz do Iguaçu. E havia muita pressão contra o jovem também, né? Nessa época não tinha toda a liberdade que existe hoje, logicamente. Mas não haviam encontros, assim, cinema? Não. A gente frequentava, que o clube melhor da cidade era o Gresf, o clube do sargento, que ele ficava bem aqui no centro, perto da Santos Dumont. Então, como a gente tinha bastante compadres, a gente frequentava, essa era a alta society de Foz do Iguaçu, era ali. Até que formou-se o Foz do Iguaçu Country Club. Sim, e como era a integração de vocês com o Paraguai e a Argentina? Não, nenhuma, porque o Paraguai era uma coisa muito pequena, muito pequena. Existia uma casa do senhor Ramírez, que era uma casa que vendia uísque, vendia roupa, vendia umas camisas muito interessantes, características do Paraguai, que elas tinham uns desenhos aqui na frente. É uma imagem que eu tenho assim da minha infância que não... Uma casa só? Era uma casa que tinha uma aparência de uma casa comercial. Sim. As outras eram pequenos comércios. Mas essa casa que hoje ela é estilo no Paraguai. Sim. São os mesmos proprietários. Hoje ele tem... Antigamente chamava-se Casa Ramírez e hoje parece que chama-se Casa Estilo. Os proprietários são os mesmos, é conhecido meu até hoje. Mas essa é uma imagem, eu tenho assim uma imagem da infância bem diferente depois que eu fiquei mocinha, sabe? E a travessia era só de barco? Barco, lá no posto oficial, Porto Oficial, lá embaixo. Porto Oficial, ali embaixo. E lá também, lá embaixo. E na Argentina, o que... Argentina, sim, era o comércio forte, eram os bons médicos. Eu me lembro que toda a minha vida a gente tinha problema de amígdala, a nossa médica lá, a ginecologista da minha mãe era lá. E os bons produtos eram lá. Vamos começar pelo papel higiênico. Papel higiênico só na Argentina para comprar. E o Porto Iguaçu foi uma cidade que ela, na época, já era quase assim, pouco desenvolveu? Exatamente. Ela era das três, eu acredito que das três ela era mais bem desenvolvida, sabe? Sim. Tinha um comércio muito bonito, muito bom, uns profissionais liberais muito bom. E depois ela estacionou. E aí Foz do Iguaçu cresceu. Eu acredito que Foz do Iguaçu cresceu talvez com o Itaipu. Ah, sim, a partir de 75 exatamente, que houve essa Foz do Iguaçu cresceu e cresceu mais. Também nós assistimos bem diretamente à construção da Ponte Internacional. Na primeira inauguração, que ela teve 2 inaugurações, né? Sim. Na primeira eu estava lá de uniformezinho, aquele aventalzinho branco do Bartolomeu Mitre, com a bandeirinha do Brasil lá para o presidente. Estive lá nas 2 inaugurações ali bem próximo, né? Muito próximo. Muito próximo. Eu fiz parte da história do Foz do Iguaçu. Já nessa evolução desde pequena já fizemos parte da... E quando você era pequena, aí algum fato que tenha acontecido, que te lembre, assim, quando você morava... Você falou que morava aqui na Santos Dumont. Na Santos Dumont. Sempre o nosso endereço foi ali. Tem algum fato que lembre, assim, que vale a pena relembrar nesse momento? Olha, tem alguns fatos que... Tudo na minha infância, acho que foi tão bonito que tudo para mim é maravilhoso. Sim. Mas tem umas coisas assim que eu lembro bem no início da tarde, tipo 2 horas até as 16 horas, vinha uma boiada que descia com direção ao Boeci, que é onde havia um matadouro.
No Boici No Boici, existiu um matadouro. Passava a Schimmelfeng e já na próxima quadra, só que não era quadra, né? Havia um lugar lá que tinha o rio Boici que passava e ali tinha um matadouro. Eu nunca fui nesse matadouro. Então eu conheço a história, aquele pedacinho. Os bois que passavam na frente da minha casa. Nesse momento havia uma preocupação dos pais de recolher as crianças da rua ou de onde estivesse, porque os bois se desgarravam e eles avançavam e eles quebravam cerca. E era o único caminho que E era o tinha? caminho talvez o mais próximo. Sim. Como eu morava no final, já próximo ao matadouro, então eu acredito nas outras ruas, não sei por onde eles vinham, mas na frente da minha casa eles passavam toda a tarde. Isso era religioso. E todo mundo se escondia. Todo mundo se escondia, a gente subia nas janelas, nos muros, na cerca, para ver o boi. E para nós era festa. Quanto mais trabalho o boi dava, para nós era mais festa. Era uma diversão Aquilo ali. era diversão, tranquila. A gente ia de aula de manhã, eu já estudava no Colégio das Freiras. Só né, tinha um colégio aqui ou tinha mais? Não, tinha o Instituto São José, assim se chamava. Instituto São José que pertencia também à igreja? É o mesmo colégio, Colégio São José, Freiras. exatamente. Sim. Eu estudei onde hoje é a casa do paroquial. Sim. Ali que eu estudava. Depois ele fez a obra lá atrás, aí eu passei lá para trás, onde ela é hoje. Certo. Aí eu vim para o Jorge Schimmelfeng. Uma escola também que eu acredito que deixou uma história, formou muita gente boa aqui em Foz do Iguaçu. Colégio Jorge Schimmelfeng, Escola Jorge Schimmelfeng. Sim. Que tinha como diretora a dona Celeste Sotomayor. Tá boa de memória. Celeste Sotomayor, uma pessoa que marcou muito a minha formação, era uma professora muito exigente. Eu me lembro que naquela época a gente tinha que decorar datas da história do Brasil e do mundo. E a gente tinha que religiosamente decorar 5 por dia. Mas só que ela ia tomando assim, né? Primeiro era 5, depois era 10, era 15, e ela pedia as 5 do dia e mais uma lá atrás, né? Sim. Então a gente tinha que ficar muito afiada. Essa senhora fez parte da minha formação, agradeço muito a ela, as exigências que ela fez, né? Certo. Porque naquela época a gente queria era mais brincar de caçador. Mas chegava na hora, a dona Celeste acabava com tudo. Já cortava, né? Já cortava. Aproveitando o corte, vamos cortar agora para os comerciais e voltaremos daqui a pouco para o segundo bloco, entrevistando a senhora Maeli Chibiaque Valiati. Fique com a gente. Estamos de volta com o programa 40 Minutos, agora em seu segundo bloco, entrevistando a senhora Maeli Chibiaque Valiati. Senhora Maeli, vamos sair agora da sua infância e vamos partir para a adolescência. A gente sabe que a senhora teve uma atividade social muito grande aqui em Foz do Iguaçu. Eu gostaria que falasse, a princípio, sobre seu baile de debutantes. Ah, tá certo, né? O baile debutante, eu já fiz, foi um pouquinho mais atrasada que as minhas de hoje. Sim. Até porque não existia. E aí a dona Lilita Portinho, que era diretora social do Country Club, resolveu fazer o baile debutante. Na época o presidente era o Dr. Silvio Cury. Dr. Silvio Cury, que era presidente tudo. Aí fomos fazer um baile debutante. Quem pode participar do baile? Aí junta aqui, junta lá, quem tem poder aquisitivo para se apresentar. E tudo. Acabei indo debutar com 16 anos. Ah, é? Já fui um pouco atrasada. Aí chegou o problema da valsa dos namorados. Eu não tinha namorado. Não tinha, teve que... Não tinha namorado, era muito moleque. Sim. E meus interesses eram outros. Eu já trabalhava com 13 anos de idade, eu já trabalhava na empresa junto com meu pai. Sim. Mas trabalhava não ia lá marcar ponto. Eu trabalhava, eu já era responsável pela área de departamento financeiro da empresa. Então eu não tinha muito tempo. E o tempo que eu tinha, eu queria era brincar mesmo. Tinha mais maturidade nessa parte trabalhista. Exatamente. E acabou dançando com quem? Com o padrinho? Não, com o amigo. Chegou na hora implorando, por favor, você dança comigo, você dança comigo. Ah, mas eu não tenho terno, não tenho isso. Sim. Mas fomos, fizemos o baile direitinho. Foram 15 meninas. Todas de branco, com saída, com direito a sair nos braços do pai. Sim. Tudo como manda o figurino, fizemos tudo bonitinho, com fotografia, com quadro. Foi muito bom. E aí nasceu os bailes. Daí em diante, todos os anos, passou a ter baile. Então, o seu foi o primeiro baile? Eu fui o primeiro baile debutante oficial de Foz do Iguaçu, eu participei. Isso quando tinha 16 anos. 16 anos já. Não lembra o ano, né? Assim, não. Nem vão lembrar, né? Não lembro, não é por essa, não porque eu quero esconder, é porque eu tenho muita dificuldade com data.
Sim. Muita dificuldade com datas. E a sua atividade social, vamos primeiro falar sobre o Valiati. Como se conheceu o Narciso? O Narciso foi fácil, Sim. fácil, porque eu sempre tive uma liderança nata e a gente estudava, nessa época eu já estudava lá no Monsenhor Guilherme. Sim. Morando na Santos Dumont, eu teria que andar, eu acredito que eu andava 1 quilômetro, 1,5 quilômetros para chegar no colégio, a pé. Não tinha outra forma, era a pé. E a gente já saía de casa, ia juntando as amigas, na primeira quadra pegava uma, na segunda outra. Quando chegava lá no colégio, a gente já estava, era um bando. Mas não tinha ônibus? Não tinha ônibus, imagina só. Nem tinha ônibus. Um cavalo para nem tinha ônibus. Cavalo já era demais, a gente já estava mais sociável para o cavalo. Sim. Carro, até tinha carro, meu pai tinha carro, mas ele tinha que trabalhar. Ele tinha o horário dele de abrir o comércio, então ele não podia ir lá. E havia poucos carros. Exatamente, aqui. então a gente ia a pé. Quando chegava no colégio, era um bando. Um bando de meninas e meninos. E eu sempre, com esse meu espírito assim, de muita liderança, e o Narciso chegou sendo meu professor. Em 3 tempos, ele já notou que eu existia, né? Sim. Em 3 tempos que estava dentro da sala de aula, já viu que tinha alguém que incomodava um pouquinho mais que os outros. Certo. E foi assim que a gente começou. Nós namoramos escondido dos colegas 1 ano, quase 1 ano. Havia alguma discriminação em relação a isso? Não, porque a escola, segundo eles, a diretora, que era a Glael, pedia que o professor não namorasse com o aluno. Sim. Tá? Eu não sei se era uma ética, o que era. Então, nós namorávamos em casa, tudo bem. Mas quando nós íamos a público, eu não ia com ele. Sim. Eu cansei de ir a baile, já namorando com ele, não ia com ele. E seus pais aceitaram naturalmente? Naturalmente. O papai achou muito bom, porque na época aqui não tinha muita opção para casamento. Sim. A opção que sobrava geralmente era militares. E o papai tinha que ter receio de eu casar com militar e ir embora de Foz do Iguaçu. Sim. Porque Foz do Iguaçu, faixa de fronteira, eles ficavam uma temporada e depois eles eram obrigados a ir embora. Então o papai tinha que ser receio, acho que é normal de todo pai, né? Sim. Que não queria que eu namorasse com um forasteiro e que amanhã depois fosse embora. E aí, quando chegou a oportunidade de namorar com um professor, bom, essa vai ficar em casa. Claro. E foi muito bem aceito pela família, não, sem dúvida nenhuma. E o Valiati, ele era daqui? Ele nasceu aqui? Isso não? Não, o Narciso é de uma cidadezinha do interior do Rio Grande do Sul. Sim. E ele tinha parentes aqui em Nova Roma do Sul, aqui em Nova Roma. E ele tinha vindo de uma bolsa de estudo, tinha passado uma temporada na Grécia, uma temporada nos Estados Unidos, e veio para visitar os irmãos deles aqui. Sim. Sabe aquele aluno que sai para estudar, se formar e depois volta para a cidade de origem para ver o que vai fazer da vida? Sim. Nesse meio tempo surgiu uma aula no Monsenhor Guilherme como professor. A formação dele é História e ele achou que era uma boa oportunidade, para pelo menos para começar a vida. Né? Sim. E começou dando aula aqui, com 1 ano mais ou menos que ele estava aqui, nós já começamos a namorar. Mas os professores, eles davam, assim, aula de disciplinas multidisciplinares, né? E ele era só história? Não. Cada professor, no ginásio, cada professor dentro da sua área. Era a Glael de história, era a Isolete de português, a Isolete de matemática, a Hilda Rorato de português, a Zuleide de geografia, tinha outro professor de francês, cada um dentro de uma área. A Iracema Dares de ciências e o Narciso de história. Sim. Dava aula de história. Vocês namoraram quantos anos e daí casaram nós depois? namoramos mais ou menos pouco. Pouco tempo? Com 1 ano e pouquinho, nós já ficamos noivos. Sim. Na viagem de formatura da 4ª série, nós ficamos noivos. Tá? Aí o papai falou, não, primeiro tem que construir uma casa. Filha minha não vai sair dentro de casa para ir morar em casa alugada. Certo. Então vamos construir. Aí demorou. Aí até construir a casa com ordenado de professor, você sabe, né? Sim. Aí a casa demorou para sair. Então nós ficamos um bom tempo noivo e casamos em 72, eu sei lá, sei que faz 33 anos. Agora no dia 8, Sim. Dia 8 de janeiro fez 33 anos. Você tem filhos? Nós temos 2 filhos. O nome deles? O Winston faz 31 e o Wellington faz 30. E estão em Foz do Iguaçu também? Só o Wellington Gustavo. O Gustavo ficou em Foz. O outro é um estudioso, feito o pai dele, está aí pelo mundo. Está viajando. Formou-se em medicina em Curitiba, teve uma temporada na Alemanha especializando, agora da Alemanha foi para o Albert Einstein
Não, Beneficência Portuguesa em São Paulo, ficou 3 anos, e agora está no Chile, terminando. Diz ele que é a última especialização, que depois ele volta para trabalhar. Vamos ver. Mas vai voltar para Foz do Iguaçu não, e não, vai... Não volta mais para Foz do Iguaçu, não. Já está com tudo preparado para ficar em Curitiba. Já está com toda uma equipe, vai trabalhar na equipe de médico, os médicos dentro da especialidade dele, no hospital que ele vai trabalhar, ele e a esposa são os únicos na área, então ele não vem. Então, aqui em Foz do Iguaçu, eu só tenho o Gustavo mesmo. Sim, mas vocês pretendem continuar em Foz? Conseguir, com certeza. Eu acho Foz do Iguaçu muito bom para morar aqui. Com certeza, o dia que eu precisar sair de Foz do Iguaçu, a cidade gostaria de morar em Curitiba. Mas fora isso, Foz do Iguaçu está muito bom, muito bom. Eu passei todas as fases dela. Hoje que ela está numa boa fase, eu vou abandoná-la? De forma alguma. Agora que está melhorando? Agora que está melhorando, de forma alguma. Sim. O Narciso Valiati, ele foi um dos fundadores da FACISA, a primeira faculdade de Foz do Iguaçu. Exatamente. Qual foi a sua participação nesse ato solene para Foz do Iguaçu? O Narciso teve várias fases aqui em Foz do Iguaçu, muito boa. O Narciso foi presidente do Country Club, muitos anos. Ali, durante um período de 12 anos, a gente fez os mais lindos bailes debutantes de Foz do Iguaçu. Os primeiros artistas globais que vieram para Foz do Iguaçu foi pelas mãos da gente. Depois ele teve uma passagem também pela Escola Agrícola. E depois ele resolveu que ele tinha que fazer uma faculdade em Foz do Iguaçu para que os seus filhos pudessem estudar aqui, né? Claro. Ficar por aqui. Aí foi quando... O primeiro momento foi um convite da Cândido Mendes, do Rio de Janeiro, para vir fazer uma extensão universitária em Foz do Iguaçu, para ver a real necessidade, fazer um teste, para ver quantos alunos teria disponível e prontos para ingressar numa faculdade. Foi feito 2 turmas, uma turma estudava o sábado o dia inteiro, e a outra turma estudava sábado à tarde e domingo de manhã. Foi feita 2 turmas, veio todas as matérias, e dali saiu, nós chamamos aquilo de a chama universitária. Foi um passo... A chama universitária. Nós chamamos esse curso assim, porque foi o primeiro passo para se provar para todos que Foz do Iguaçu tinha condições de ter uma faculdade. Era curso de contabilidade e administração de empresas, os primeiros. Exatamente. Foi esse mesmo que veio para Foz do Iguaçu. Com a Cândido Mendes. E foi formado depois contabilidade e administração de empresas. Foram os primeiros cursos da FACISA. Então, aquela legalidade, com o auxílio do pessoal de Itaipu, que tinha bastante vivência lá em cima, né? Eles ajudaram muito, o ministrinho foi uma pessoa assim, chave, o Carvalito, foram pessoas que ajudaram muito a gente. Mas a bandeira, assim, sempre carregada pelo Narciso e os amigos de Foz do Iguaçu. A Tuti foi uma pessoa muito importante, a primeira-dama hoje, né? Com Paulo McDonough. A Tuti foi uma pessoa muito importante, foi a primeira diretora desse... Certo. Foi muito importante mesmo. E o Narciso, qual era a posição? Ela foi a primeira diretora? E ele era presidente da fundação. Presidente da fundação. Da fundação. Existia uma fundação, né? Que era mantenedora da Você chegou a ocupar algum cargo na FACISA? Não, eu nunca ocupei cargo nem na FACISA, nem em lugar nenhum. Só era a primeira-dama? Só era assessora direta lá do meu. Assessora direta. Nunca, você acredita que uma das primeiras vezes que eu estou ocupando um cargo hoje, eu fui vice-presidente do Conselho da Mulher Empresária e agora sou presidente do Clube Hípico. Mas eu sempre gostei de trabalhar nos bastidores. Eu adoro fazer festa para os outros. Trabalhar nos bastidores. Na retaguarda. Adoro. Eu tenho certeza que eu rendo muito mais, sou muito mais útil. Então vamos fazer o seguinte, vamos para mais um intervalo comercial e voltaremos logo mais com essa entrevista com a senhora Maili Chibiak Valiati. Fique com a gente. O programa 40 Minutos está de volta agora com seu terceiro e último bloco, entrevistando a senhora Maili Valiati. Senhora Maili, eu gostaria que a senhora falasse um pouco agora sobre a sua participação na fundação da ACAP. Como que foi essa parte da sua história? Eu acredito que vocês já entrevistaram aqui o Haroldo Alvarenga. Já entrevistamos. Exatamente. Então, era um grupo de artistas como o Haroldo e uma série de outros amigos dele. Nós não temos nada a ver com arte, né? Mas gostamos da ideia. Aí o Nilce, ao Haroldo, aos outros artistas, o Narciso, com essa vontade que ele tem de criar, de fazer coisas que fiquem para a cidade, para melhorar a cidade. Para a posteridade. Exatamente. Fundou-se a ACAP.
E aí foi feito os eventos maravilhosos, salão de arte, naquela época com toda a dificuldade, né? Eu não me lembro se a gente fez 2 ou 3 salão de arte. Foi feito um bom trabalho aqui na CAB e ela, para nossa satisfação maior, ela existe até hoje. Certo. Isso é muito bom. Eu estou vendo aqui que a senhora exerce várias atividades. Trabalha trabalha em imobiliária, tem uma loja no Shopping Mercosul, administra uma fazenda, participa da hípica. Então vamos por partes agora. Eu gostaria que a senhora me falasse sobre o Clube Hípico. Tá, o Clube Hípico, a gente está lá, está há alguns anos lá, uns 12 a 15 anos que a gente está no Clube Hípico. Porque o meu filho mais novo, o Gustavo, ele tinha medo de tudo. E botava no judô, não ia para frente, botava no futebol, não ia para frente. Aí um dia ele chegou e foi feito, o Clube Hípico fez uma homenagem ao presidente da Associação Comercial, que na época era o Narciso. O Gustavo chegou lá, viu aquilo, se encantou, falou, mãe, eu quero ficar aqui. Eu digo, não, aqui não, filho. Aqui é muito difícil, não vou ficar aqui. Não, é aqui que eu quero ficar. E entramos e estamos até hoje lá no Clube Hípico, viu? Mas isso você falou que ele tinha dificuldades em outras atividades? Ele não gostava ele nunca gostou de jogar futebol. Sim. Ele nunca não gostava de judô, que achava assim que era muito estúpido, muito agressivo. Sim. E chegou lá, se encantou com os cavalos e ficou lá, talvez pela formação do avô, que sempre viveu em fazenda, né? Certo. Talvez por isso ele se encontrou lá. E estamos lá até hoje. E ele participa, assim, de eventos, Hoje não, hoje já é um senhor casado, pai de 4 filhos, né? Sim. Então hoje já fica mais difícil, porque para a hípica você precisa dispor de um tempo, você precisa dispor no mínimo de 2 horas. Você chega lá, você vai ver o teu cavalo, vai pôr a roupa, vai aquecer o cavalo, vai trabalhar o cavalo. Então você precisa no mínimo de 2 horas para fazer isso. E tem que meio que relaxar, esquecer tudo. E com as atividades do Gustavo hoje, que hoje ele já administra as empresas do Narciso todas, o Gustavo já ficou sem tempo. Mas eu entrei junto com ele e estou lá até hoje, montando, fazendo aula, administrando, estou lá. E como surgiu a ideia da ecoterapia? Isso foi em função do Gustavo? Não. A ecoterapia é o seguinte, a gente sempre fez grandes eventos aqui, eventos internacional. Nós já tivemos aqui o Rodrigo Pessoa, em Foz do Iguaçu, eventos muito grandes. Nesse meio tempo surgiu dentro da equitação um ramo que chama-se ecoterapia. Eu gostaria que você explicasse. Tá. A ecoterapia é para pessoas que têm dificuldade de locomoção, tem aulas com professores especializados. Nós passamos isso para uma escola, nosso canto, que é uma escola especializada nessa área. Então tem 2 professoras que usam toda a infraestrutura do clube para dar essas aulas. Mas a responsabilidade da ecoterapia é do nosso canto, dessas 2 professoras. Elas dão aula toda segunda e quarta-feira. Todas as manhãs elas estão lá com um grupo muito grande de alunos, porque é diferente o trabalho que se faz com os outros alunos. Os outros alunos, eles treinam para salto. Certo. E esses não, eles andam apenas. São crianças que não andam só. Então ela põe em cima do cavalo e ela anda com as pernas do cavalo. Ela tem condições de ir e vir. Então até hoje eu não sou leiga no assunto, não sei se a ecoterapia faz bem melhor para as pernas ou para a cabeça. Porque você imagina uma pessoa que não consegue andar, sobe num cavalo e vai em qualquer lugar que ela deseja. Isso para a cabeça da criança é ótimo. E é um prazer muito grande, se vocês tiverem oportunidade de ver, o menino chega na hípica, quando ele identifica onde ele está, que ele vê o cavalo, vê o tratador, ele abre um sorriso total. E ele, quando sobe no cavalo, é pura felicidade. Isso melhora a autoestima, provavelmente? Com certeza. É um trabalho muito bonito que essas meninas fazem. E o Clube Hípico dá todo o apoio para esse trabalho delas. Sim. E existe muitas crianças nessa situação em Foz do Iguaçu? Existe um número que até você não acredita a quantidade Se você for visitar, tipo, a escola APAI e a escola de Nosso Canto, você vai ver o número de crianças que tem. A CDD também não tem? Aqui em Foz acho que não tem CDD, né? Tem a CDD também. Tem, eu sei o Nosso Canto, que é o que a gente convive bem, e a PAI, que a gente convive bem também, porque eu também faço parte do Lions Club, e a PAI é os imóveis da PAI todo foi o clube
Que a Eu gente acredito que a CDD também poderia participar, porque eles têm crianças nessa situação. Exato. Tem que ver o grau de dificuldade que elas têm. Todas as crianças podem participar, mas um grande número delas pode. É pode feita participar. uma avaliação de cada uma? Exato. Ele tem que ter pelo menos uma segurança na cintura, né? Sim. Que ela consiga montar. Uma professora pega do lado da perna, outra do lado, mas ela tem que ter o discernimento de ficar sentada em cima do animal, Sim. pelo menos isso, né? Ela não pode ser uma criança que não tenha domínio sobre a cintura. E não tem cavalo pequeno lá para as crianças? Tem, todos os cavalos são pequenos, mas o Sim. cavalo quanto menor, mais difícil. Sim. Porque é também uma deficiência o cavalo pequeno. Sim. Ele não é um cavalo normal. Uhum. É como se fosse uma pessoa, um humano não de é baixa porque estatura. é criação dos argentinos, né? Não, Que ele não é não, normal. não, é não é por isso. Não, até porque Sim. são os melhores cavalos Sim. de hipismo são de origem argentina. Uhum. Isso ninguém tira dos argentinos. Os Sim. melhores cavalos de salto são de origem argentina. porque me parece Inclusive que tem um que chama-se Sela Argentina. Sim. São os cavalos A muito invenção, bons. né, do pônei Exatamente. parece que partiu de lá. Né, mas nós estamos falando de cavalo de verdade, não Sim. um pônei. O cavalo que já virou o tamanho de um cachorro, quase. Exatamente. Agora, o cavalo bom para a criança é o petiço, que chamamos, que é um cavalo Sim. de baixa estatura. É um cavalo normal, manso, bem manso para as crianças. Porque o cavalinho pequeno, ele é muito temperamental. Sim. Você pode ver em circo, as coisas que eles são um cavalo bem temperamentais mesmo, não serve para trabalhar. Vamos falar um pouco sobre a sua atividade na imobiliária também. Qual é a sua participação agora nessa vida? Você tem que como é que a senhora consegue dar conta de tudo? Administrar a imobiliária, fazer essas atividades. Tem loja no Shopping Mercosul, ela no Mercosul, né? Isso, ela no Shopping Mercosul. E como que é essa Eu vida levanto bem de cedo, atividade? eu levanto bem cedo e vou para a imobiliária. Sim. A imobiliária é um imóvel que nós temos que pertence à minha família. Sim. Então eu não administro imóveis de outras pessoas, administro apenas os imóveis da família. Da família. Que é desse. Então ali eu posso ficar até às 9 horas. Às 9 horas eu vou para a Hípica. Aí lá na Hípica eu dou uma assistência na secretaria, ali uma meia hora, 15 minutos, e vou montar. Aí eu monto 1h e 15, aí eu volto. Quando eu volto na secretaria, a secretária já me passa o resto das coisas, aí eu desço para fazer serviço de banco, visitar gerente, aquelas coisas que a gente tem que fazer, né? Sim. Nesse meio tempo, a minha loja no shopping, que eu sou sócia com a minha nora, com a Renata, ela já está aberta, ela abre às 10 lá. Como é o nome da loja? Criança e Companhia. Criança e companhia. Eu trabalho com roupa de criança, de 0 a 18 anos. Sim. Tá? Aí também tem uma infraestrutura montada lá, com funcionárias, com tudo. Você consegue fazer tudo na vida. É só você determinar, jogar bem teu tempo, você faz tudo. Sim. É só botar... E ainda consegue ser feliz, assim, né? Eu acho que é isso que me traz a felicidade. Isso é estar trabalhando e ser útil, eu acho que isso que traz a felicidade, né? Sim. E como é que está o comércio em Foz do Iguaçu? A senhora que está de frente ali com uma loja assim, sim, dá para mensurar se está melhorando, está piorando? Eu penso assim que nosso comércio aqui é igual à nossa cidade, é sui generis. Sim. O que acontece no Rio, São Paulo, em Curitiba, não é o que acontece em Foz do Iguaçu. Quando você está vendo na televisão todo dia que São Paulo vendeu um monte, que o Natal foi uma maravilha, tá? Nós não foi isso aqui em Foz do Iguaçu, não foi. Sim. Por diversos fatores, eu penso. Para mim, o que afetou? O verão nosso chegou um pouquinho atrasado. Sim. Tá. Aí nós tivemos o mês do Ramadã, que a minha clientela, eu acredito que em torno de 60% são de... Origem árabe. Exatamente. Então, aí veio o Ramadã. Quando terminou o Ramadã, já estava quase terminando as aulas. Um mês e pouquinho, já começou as férias no Líbano. Então, as crianças de origem, que têm família lá no Líbano, sim, dia 8 de dezembro já viajaram. Então, a sazonalidade não está só no tempo, Exato. Assim, Quer está... dizer, é atípico de São Paulo. Na religiosidade Exatamente. Também. Por quê? Porque a nossa população aqui, você sabe, de origem árabe, e o quanto que nós dependemos deles, né? Sim. Eu acredito que é a segunda população árabe do Brasil. Eles estão acredito que com a base de 12 mil, a média de 12 mil. Exatamente. Então, a gente está muito ligado aos costumes dele. Sim. Né? Eles estão tornando-se brasileiro, mas ainda Sim. tem muito da sua religiosidade, essas coisas, que afetam o nosso comércio. Certo. Aí, agora nós estamos aguardando o turista.
Só que o meu cliente não é o cliente turista. O que atende o turista atende outro segmento que não é o meu. Sim. Então, aquele segmento, quando eu estava vendendo bem, que era o pessoal de Foz do Iguaçu, o turista não tinha chegado ainda. Agora está entrando a temporada do turista. Há quanto tempo a senhora tem empresa ali? Eu estou há pouco tempo, eu estou com 3 anos com uma loja ali. E está indo bem ali? Tá satisfatório, Sim. sem dúvida nenhuma, satisfatório. Não fecharia, não venderia por nada nesse mundo. Sim. Mas a gente, como comerciante, tem que estar muito alerto a essas coisas que acontecem em Foz do Iguaçu. Em relação, apesar de a senhora administrar só os imóveis da família, na imobiliária, dá para mensurar a situação do momento também nesse setor imobiliário? Ali eu tenho mais as salas comerciais. Sim. E no momento deu uma paradinha. O pessoal está meio sem condições de investir. Sim. E as pessoas que têm me procurado para investir, a gente faz pesquisa no banco, essas coisas, são pessoas que não estão muito firmes, sabe? São pessoas que estão iniciando negócios novos, que aí dá uma certa insegurança em você. Estão um pouco inseguras, principalmente no momento de transição política. Exatamente, até isso também. Sim. Agora, esse ano, por exemplo, um ano de eleições, foi um ano assim que as pessoas foram muito devagar, elas não arrojaram. Eu acredito que daqui para frente vão fazer isso. Sim. Porque agora você sabe que durante 4 anos vai ter uma administração que vai ser assim e você pode investir. Sim. Tá? Então eu penso que esse ano, o ano que vem, a tendência é melhorar as coisas. Dar mais segurança para todo mundo. Sim. O nosso programa está terminando. Quero agradecer a sua presença. Tá? Foi muito bom conversar com a senhora. Obrigada. E se quiser falar alguma coisa, fica à vontade que nós vamos encerrar agora. Eu acredito que esse programa que você está fazendo de resgate é uma coisa maravilhosa. Sim. E eu gostaria depois nos bastidores de dar alguns nomes para você, Sim, que ótimo. com certeza vai enriquecer muito o seu programa. Sim. E para nós, iguaçuenses. O povo agradece, exatamente. Obrigada. Agradecemos sua presença e o programa 40 Minutos termina aqui. Lembrando que ele é reprisado durante toda a semana. Muito obrigado.